Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião clínica do Departamento de Pediatria da FIMUSP. Hoje receberemos com muita honra, muito orgulho, o professor Gabriel Ozelka, que gentilmente concordou em conversar com a gente sobre a situação atual das vacinas contra o vírus SARS-CoV-2. Então, antes de passar a palavra a ele, o professor Vicente Oddoni vai querer fazer uma introdução. Novamente agradecer a todos. Passar a palavra para o professor Vicente Oddoni. Na verdade, o professor Gabriel Ozelka foi recentemente nomeado professor emérito pela Faculdade de Medicina. Então, para nós é uma honra, um orgulho, e o professor Vicente Oddoni vai fazer uma breve introdução. Obrigado, professor Vicente. Bom dia a todos. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo. Foi uma iniciativa muito feliz da Elo e do Alberto convidar o Gabriel para hoje, não apenas pela importância do tema que vai ser abordado, mas pelo momento, né? Nós não estamos no nosso anfiteatro, mas se nós estivéssemos no anfiteatro, nós estaríamos circundados por fotos de todos os professores eméritos do Departamento de Pediatria, né? E esses professores eméritos retratados naquelas imagens, eles têm em comum o fato de terem sido professores titulares do Departamento de Pediatria. Mas eles foram e são também, de fato, e isso é que é o importante, eméritos professores para todos nós. E é isso que tem de ser exaltado, e não o título de per si que tem de ser exaltado. Papel imenso que eles tiveram na formação de tantos e tantos pediatras que por aqui passaram. Mas nesta tarefa, eles não estiveram sozinhos, né? Foram acompanhados por muitos outros notáveis mestres. Eu vou citar alguns, mesmo correndo, obviamente, o risco de não poder mencionar todos, mas lembraria o professor Samuel Schwartzman, pai da toxicologia pediátrica brasileira, iniciador da pós-graduação, sentido estrito nesse departamento. Lembraria a doutora Eda, o doutor Pilégio e o doutor Fiore, que, por opção própria, não tinham nenhum título acadêmico, mas foram incontestavelmente dos maiores pediatras que essa casa viu. E muitos outros, uma lista imensa. Nós andávamos no departamento e em cada canto encontrávamos uma dessas figuras absolutamente notáveis. E na última sexta-feira, dia 5 de março, a congregação dessa faculdade reconhecia como professor emérito uma pessoa que marca de uma forma incrível a vida de tantos nós e a vida desse departamento. Da ação dessa pessoa, que vocês sabem quem é, virtualmente todas as especialidades pediátricas foram formadas e solidificadas. Um dos exemplos é a área em que nós atuamos, na área de oncohematologia, né? De sua ação, né, dependeu essa solidificação, essa criação, e ele desenvolve atividades em sua área maior de interesse, a de imunizações, tornou-a tão relevante assim, e, ao mesmo tempo, a ética médica, né, por suas amplas ações assim, internas no departamento e como atuante nas nossas maiores sociedades médicas. Ele é um grande e generoso educador, dedicado, acima de tudo, aos alunos e residentes, responsável por momentos inesquecíveis na nossa vida e na nossa formação, no antigo grupo geral e no dia a dia compartilhado com amizade e com carinho. Quando essa pandemia toda arrefecer, né, nós vamos fazer uma cerimônia presencial maior, sem dúvida nenhuma. Mas agora vamos introduzir, o Alberto já falou, mas vamos introduzir novamente a todos nosso novo professor emérito, com toda a justiça, o nosso querido professor, nosso querido amigo Gabriel Wolff Ozelka. Uma salva de palmas, viu? Obrigado, professor. Bem, gente, esse é um momento realmente para mim muito especial, muito especial, porque nessa altura da minha vida, já passado dos 80, embora não pareça atualmente, mas passado dos 80, eu confesso que esta honraria de ser professor emérito dessa faculdade
não me veio de forma totalmente inesperada. Eu sei os esforços que o Departamento de Pediatria, no seu encaminhamento, e de forma muito particular o Vicente, fizeram para que isso se concretizasse, e eu, se disser que, se eu não disser o quão feliz eu estou, o quão envaidecido eu me sinto com esse título, eu vou estar mentindo, porque essa faculdade, o Instituto da Criança, o Hospital das Clínicas, são uma parte tão importante da minha vida e tão querida que esse título tem para mim uma importância absolutamente especial, muito, muito, muito particular, e eu me sinto realmente muito bem com isso. E novamente, agradeço muito ao Departamento de Pediatria e me permito, de forma especial, ao Vicente, pelo esforço que ele fez. Isso não é de hoje, o carinho que o Departamento de Pediatria, o carinho recíproco que temos, eu e com o Departamento, a Magda, que está aqui presente, quando eu fiz, dos meus 70 anos, também me proporcionou uma coisa muito especial, que me é, até hoje, me dá um carinho muito grande, de modo que eu só tenho a agradecer muito ao Departamento de Pediatria por essa honraria, por essa alegria, na verdade, muito mais do que qualquer outra coisa, pela alegria que eu tenho de receber realmente essa distinção por parte da faculdade que eu tanto amo. E calhou, né? Acho que foi ótimo que nessa semana, isso aconteceu na sexta-feira, que alguns dias depois eu tenho a oportunidade de estar aqui na reunião do departamento para falar um pouquinho sobre um assunto que me é muito caro e que é o assunto, na verdade, até ontem era o assunto do momento, hoje o assunto do momento é o Lula, mas como eu não vou falar do Lula, eu vou falar do assunto do momento, que é a Covid e a sua vacina, né? Bom, eu estou vendo aqui vários amigos que eu gostaria de saudar um por um, mas considero uma saudação geral, um prazer ver vocês, alguns que eu estou reconhecendo, outros que eu estou vendo só os nomes. Depois, talvez no momento das perguntas, a gente consiga fazer uma coisa mais pessoal. Mas, de qualquer forma, queria expressar a alegria de estar nessa reunião. Para mim, realmente estar em casa, né? Estar em casa é sempre uma enorme alegria. Bem, a ideia que eu conversei com o Alberto, quando ele me convidou para conversar, o Alberto e a sugestão da Elô. Aliás, a Elô está por aí? A Elô está aí, não? Tá. Então, seria dar uma atualizada em relação às vacinas para a Covid, como elas estão no momento. Esse é um assunto que se fala tanto sobre ele, dia e noite, né, em todas as mídias, que certamente grande parte do que eu eventualmente falaria aqui, até no ambiente que nós estamos conversando, é de conhecimento de todos. O assunto é muito vasto, eu não vou me atrever, não teria nenhum sentido, tentar fazer uma atualização sobre todas as vacinas de Covid que nós temos disponíveis e que eventualmente venham a ser disponíveis no Brasil, de modo que eu optei a minha opção do que falar foi um pouco diferente e é uma coisa mais particular. Eu vou fazer uma introdução muito geral sobre as vacinas e vou tentar discutir alguns dos assuntos que são considerados hoje, ou que ainda são controvertidos e que ainda necessitam de muito esclarecimento. Então, muitas das coisas que eu vou vou discutir, chegando à conclusão que nós não sabemos exatamente onde nós estamos. E, por outro lado, outras que, ao longo desses 2-3 meses de utilização das vacinas, já puderam ser esclarecidos. Então, eu vou tocar em alguns tópicos particulares, né, das vacinas, e não uma discussão aprofundada de cada uma das vacinas. Umas coisas que for de interesse depois, se eu souber, nós podemos, na parte das perguntas, na parte da discussão mais geral, a gente voltar a discutir. Bem, então, começando, eu só para fazer uma situação geral, uma coisa que é de conhecimento de todos, né?
O sequenciamento genético do vírus Covid foi publicado, na realidade, no dia 11 de janeiro do ano passado. Quer dizer, na realidade, tem 1 mês e 1 ano e 2 meses, não é? Que o sequenciamento genético do vírus Covid foi publicado por autores chineses. E, em dezembro, a vacina foi utilizada sem ser em estudos clínicos, né? A vacina foi utilizada como instrumento de saúde pública no Reino Unido pela primeira vez. Ou seja, entre sequenciamento genético e a vacinação, né, a utilização como instrumento de saúde pública, se passaram 11 meses. Se dissesse isso lá para trás, em janeiro do ano passado, que 11 meses depois nós estaríamos utilizando uma vacina e que logo depois foi utilizada em vários outros países, né, não só no Reino Unido, obviamente, pouca gente talvez acreditasse. A gente falava-se, né, já naquela ocasião, que o desenvolvimento das vacinas seria mais rápido do que foi o desenvolvimento de vacinas anteriores, mas que a coisa caminhasse com essa rapidez realmente foi uma surpresa, né? E a surpresa foi maior na medida em que, como nós vamos discutir, o número de vacinas que estão sendo estudadas, que foram estudadas ao longo do ano passado, estão sendo estudadas ao longo desse ano, para usar uma palavra pouco científica, espantoso, né? Nós temos um levantamento a última avaliação que eu fiz, naquela que muitos de vocês utilizam, há um tracker, né, do New York Times, né, tem um tracker de onde estão as vacinas, eles atualizam diariamente. Eu vi isso no dia 7, a contagem, né, era a seguinte: havia 78 vacinas em estudo pré-clínico, ou seja, numa fase ainda de estudo, antes do estudo humano, 43 vacinas em estudo de fase 1, 27 em fase 2, 21 em fase 3 e já 10 vacinas em uso, seja com autorização emergencial, seja mais raramente com autorização para uso amplo. Ou seja, total, nós temos umas 160, alguma coisa assim, 170 diferentes vacinas sendo testadas, pré-testadas ou já utilizadas. Não são todas vacinas diferentes, é muito importante dizer isso. Não é que sejam 160 ou 170 vacinas diferentes. Não é. Nós temos várias vacinas, digamos, semelhantes à Coronavac, várias vacinas inativadas. Temos várias vacinas de vírus não replicantes, como a vacina de Oxford, como nós vamos discutir. Então, não são 170 tipos de vacinas, mas são 170 lugares diferentes onde vacinas estão sendo desenvolvidas para o Covid. Isso é absolutamente inédito. Não é que não houve coisa igual. Nunca houve nada remotamente parecido com isso. É claro que o interesse pela pandemia, por todas as razões que a gente conhece, explica isso. Agora, o que explica que, apesar de haver tantas vacinas sendo desenvolvidas, certamente com estratégias diferentes, como nós vamos ver, é uma das razões para o andamento rápido. Mas, mesmo assim, não é só isso. Vamos lembrar que houve muitas tentativas do desenvolvimento da vacina, de uma vacina para o HIV, houve muitas tentativas para o desenvolvimento de vacinas para a hepatite C, e por diferentes razões, né, nenhuma delas até hoje, infelizmente, chegamos ao ponto de sua utilização. Então, o andamento muito rápido de a gente ter, do sequenciamento até ter a vacina, de uma certa forma, foi uma surpresa agradável. Por isso, muita gente se pergunta, e agora essa conversa diminuiu, mas durante muito tempo a gente ouviu o papo, né, dizer, não, isso foi rápido demais, pularam etapas, cuidado, a vacina vai começar a ser utilizada sem segurança e por aí afora. Eu, numa apresentação anterior, a Elô estava presente, não sei se ela está hoje, mas se ela vão me permitir repetir, uma das razões pelas quais as coisas caminharam tão rapidamente, né, tão rapidamente como caminharam,
eu me permito citar, a única citação que eu vou fazer extra vacina, Isaac Newton. Isaac Newton, quando uma vez lhe perguntaram como é que ele tinha feito toda aquela maravilha, aquela revolução na física que ele fez, ele respondeu algo assim: eu vi mais longe porque eu estava sobre o ombro de gigantes. Olha que beleza de citação. Nesse caso, isso se aplica da forma mais perfeita possível, porque as vacinas só foram desenvolvidas com essa rapidez porque se partiu de um conhecimento muito sólido em relação a todas as formas de desenvolvimento de vacina que nós temos hoje. O que nós temos hoje de importante? Eu vou falar, naturalmente, e vou falar rapidamente, apenas das vacinas que nós temos em utilização no Brasil hoje, ou que tudo leva a crer nos próximos poucos meses nós vamos ter. Quais são essas? Não é? Nós temos as duas mais conhecidas, não é? A Coronavac e a vacina da... Eu vou citar por simplicidade, a vacina da AstraZeneca, de Oxford, uma das duas, né, indistintamente, a Coronavac e a vacina de Oxford. Tudo leva a crer que, num tempo, sabe Deus quando, mas teremos a vacina da Pfizer, né? Muito provavelmente teremos uma vacina russa, a vacina que, enfim, deram-lhe o nome de Sputnik V, né? E muito provavelmente também venhamos a ter uma outra vacina indiana de um laboratório chamado Bharat. Essas são provavelmente as que nós vamos ter. Talvez tenhamos também a vacina da Moderna, e como essas coisas ainda vão longe, pode até ser que apareçam outras vacinas. Mas essas 5 ou 6 são as que mais provavelmente, com essas que nós vamos trabalhar nos próximos meses, talvez até o final do ano, pelo menos. Bem, essas vacinas são diferentes, elas são de plataformas diferentes, e essa é a primeira consideração que eu gostaria de fazer. A vacina Coronavac e essa outra vacina indiana, a vacina do laboratório Bharat, são vacinas inativadas clássicas, de vírus inteiros inativados. Essas vacinas vêm de uma longa tradição de vacinas inativadas. Nós utilizamos, no nosso Programa Nacional de Imunizações, nós utilizamos uma vacina inativada, enfim, todos conhecem muito bem, que é a vacina inativada contra a poliomielite, e utilizamos a vacina contra a hepatite A. Existem outras vacinas inativadas em uso, vacina contra a raiva, existem a vacina, para citar apenas as 3 de vírus íntegros inativadas, mas essas são as mais, talvez, as que a gente pode utilizar como base para discutir um pouquinho o que esperar da Coronavac e, eventualmente, dessa outra vacina indiana. Essas são vacinas, então, que têm, digamos, ancestrais muito tradicionais no campo de vacina. Já as vacinas, eu esqueci de citar a lista, né, uma que também vai entrar, que é a vacina da Johnson, que eu vou falar agora. Nessa nossa lista de vacinas citadas, que nós vamos utilizar, existem 3 vacinas que utilizam como plataforma o que se chama de vírus não replicante. Ou seja, é um vírus, no caso das 3 vacinas que nós vamos citar, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Johnson e a vacina russa, a Sputnik, todas elas utilizam como base um vetor não replicante, são vetores diferentes, mas todos eles são adenovírus. A base dessas vacinas, o que é? Inserção no adenovírus do gene que governa a produção da proteína básica para a produção de imunogenicidade, né? Que é a proteína conhecida como proteína spike, né? O adenovírus é um veículo da introdução no organismo desse gene, né? O que o organismo vai fazer, o organismo vacina, a pessoa vacinada, vai, a partir da introdução, de receber este gene produtor da proteína, que induz a produção de proteína spike, vai passar a produzir anticorpos contra essa proteína. Os 3 utilizam a mesma estratégia, o adenovírus como um vetor. Ele é não replicante, porque ele já é um adenovírus modificado
de tal forma que ele perde a capacidade de se reproduzir no organismo humano. Por isso, essas 3 vacinas, embora tenham como vetor adenovírus, são consideradas, para todos os efeitos, nós vamos ver, inclusive, quando discutirmos uso em gestantes, são consideradas vacinas inativadas. Elas não são a inativada clássica, como nós falamos lá atrás, mas são inativadas no sentido estrito da palavra, de não vão se reproduzir no organismo humano. Elas são vetores para levar o gene produtor da proteína spike. São vetores, as estratégias são um pouco diferentes, nós podemos depois discutir, mas o importante é dizer que elas são nessa categoria geral, de proteína, de vírus não replicantes. E a terceira categoria, eu queria dizer que essas vacinas, embora não tenham como ancestrais vacinas tradicionalíssimas em uso, como nós vimos nas vacinas inativadas, pólio, hepatite A, por exemplo, esse tipo de estratégia, utilizaram adenovírus como vetor de introdução do antígeno, já foi utilizada e ela tinha sido pelo menos muito experimentada, e ela foi recentemente utilizada para uma vacina que teve muito sucesso, embora de uso muito restrito, que foi uma vacina para controlar um grande surto de ebola na África há poucos anos atrás. De modo que, pelo menos em nível experimental, havia já uma boa experiência com essas vacinas com ebola, e havia também, já estava em fase avançada a utilização dessas vacinas para a produção dessa plataforma para a produção de outras vacinas. E o terceiro grupo, né, essas sim são vacinas absolutamente inéditas como vacinas utilizadas na prática, são as vacinas de RNA. Vacina de RNA, todo sabe, por mecanismo de produção muito interessante, que depois a gente pode discutir. O RNA já é diretamente introduzido como vacina, portanto, já leva a mensagem para a produção, nesse caso também da proteína spike e, consequentemente, dos anticorpos, como resposta dos anticorpos contra a proteína spike. Nunca havia sido utilizado o RNA para uso numa vacina de utilização ampla. Havia estudos experimentais com essa vacina, com vacinas de RNA, mas ela nunca chegaram a ser utilizada. Eu confesso a vocês, vou confessar várias confissões que vou fazer aqui ao longo dessa exposição, vou confessar a vocês o seguinte, cada um na sua área de atuação, veja aqui gente de área de atuação diferentes, vocês certamente todos estão acostumados nos simpósios, nos congressos que a gente vai, uma das aulas frequentemente é perspectivas futuras, tal. Olha, eu me lembro, sem exagero, há uns 20 anos, de ler perspectivas futuras, vacinas de RNA. E, por alguma razão que, francamente, eu não entendo completamente, nunca chegou a ser utilizado. E, como nós vamos ver, o resultado com essas vacinas é tão espetacular que é difícil mesmo compreender. Certamente há razões, eu aqui não sei, por que vacinas de RNA? Nós não temos ainda, até agora, essas são as primeiras vacinas de RNA que nós temos. Bom, então isso é o que nós temos, pelo menos das vacinas que vão ser utilizadas aqui, provavelmente entre nós, ao longo do ano. Para todas essas vacinas, todas já tem... não, todas não. Todas as vacinas, menos a vacina indiana da Bharat, já têm resultados de estudos de fase 3, ou publicados em revistas de grande qualidade, ou apresentados para análise, uma análise que geralmente é muito cuidadosa, das agências regulatórias. Quase todas têm estudos de fase 3 publicados. A vacina Coronavac, como todos sabem, tem seus resultados apresentados, os resultados do estudo de fase 3, particularmente o estudo de fase 3 realizados no Brasil, apresentados não só para a Anvisa, mas para outras agências regulatórias. A Bharat não tem ainda isso. Essa semana, acho que segunda-feira, foi publicado o estudo de fase 1, 2, mas é um estudo de imunogenicidade e de segurança, né? Aguarda-se para muito breve a publicação do estudo de fase 3. Mas as outras todas
tem estudos de fase 3, quase todos eles, aliás, eu me atreveria a dizer, todos eles de muito boa qualidade, não é? Ou publicados, ou então apresentados para agências regulatórias com muito detalhe para sua apreciação. Apresentar com detalhe cada um dos estudos dessas vacinas levaria um simpósio, não só essa nossa apresentação. De modo que eu não vou nem me atrever a chegar perto disso. Eu vou tentar fazer uma análise geral, que obviamente vai ter generalidades, né? Mas depois a gente pode até aprofundar um pouquinho essa discussão. Uma curiosidade que eu acho que todos compartilham, não é? Desde março, abril do ano passado, já se sabia que havia uma corrida para a produção da vacina. Ninguém sabia, né? Diferente de uma corrida de Fórmula 1 ou de uma corrida de cavalos, não se sabia exatamente quanto tempo demoraria para que essa corrida acabasse. Mas a corrida estava em andamento e já se sabia que havia um número imenso de laboratórios farmacêuticos, de universidades, de instituições produzindo as suas vacinas, tentando produzir sua vacina. E durante muito tempo, não é, o favorito para chegar em primeiro lugar, se é que a gente pode, né, brincando um pouquinho, usar um pouco essa analogia, o favorito parecia ser a vacina da AstraZeneca, da Oxford. Não gratuitamente, não só por ser a Oxford e o grupo de vacinas de Oxford e do Reino Unido ser o que são dos melhores, talvez o melhor do mundo, não é? Mas também porque, ao longo do ano, eles foram apresentando resultados preliminares antes dos outros. Então, se a gente fosse apostar as fichas em alguma, creio que muita gente apostaria na Oxford AstraZeneca. Não foi por outra razão, creio eu, que Biomanguinhos, a Fiocruz, que é um excelente produtor de vacina, apostou suas fichas de transferência de tecnologia e de produção conjunta com a vacina da AstraZeneca. A vacina chinesa, não é? Podia ser considerada naquele momento um pouco de um azarão, mas vamos lembrar de uma coisa, era um azarão porque a vacina chinesa, aquela coisa um pouco preconceituosa. Por outro lado, exatamente pelo fato da vacina chinesa utilizar uma tecnologia consagrada, muito utilizada, que se conhecia muito bem de muitas décadas, não deixa de ser uma aposta muito interessante. Ninguém sabia muito bem o que esperar das vacinas de RNA. E a coisa foi caminhando. Isso era um lado. Outro lado era o seguinte, também muita gente da área ficava se perguntando e fazendo também um pouco de aposta. Quando as vacinas apresentarem os seus primeiros resultados, de que eficácia a gente vai estar falando? Né? Do que nós vamos estar falando? E aqui cabe lembrar o seguinte, há uma analogia que nos permite discutir essas vacinas todas em conjunto. O que é? Todos esses estudos publicados usam, enfim, o objetivo primário de todos esses estudos de fase 3, que é o que nós estamos discutindo, né? Agora, todos eles têm como objetivo primário o quê? Prevenção de doença de Covid sintomática comprovada laboratorialmente. Todos eles têm isso como coisa comum. O que é um pouco diferente é quais são os critérios de diagnóstico de Covid que se aceita para entrar no estudo. Nós vamos fazer alguma referência breve a respeito disso daqui a pouco. Mas todas as vacinas de fase 3, quando vinham vindo, está na fase 1, passou para a fase 2, com tudo que a fase 1 e fase 2 faz, que é immunogenicidade e segurança. Até chegar na fase 3, que é a avaliação de eficácia, a eficácia é isso, é avaliar doença comprovada laboratorialmente. Todas elas, objetivo primário é doença sintomática. Isso é importante salientar, nós vamos voltar a isso daqui a pouco novamente. Bom, então, à medida que se dizia, bom, então chegou um momento em que você tinha 8, 10, não mais do que isso,
vacinas em fase 3, agora, como nós citamos, nós estamos com 21 em fase 3, mas até alguns meses atrás, novembro, dezembro, havia 8, 10 em fase 3. A aposta era também, uma outra aposta era, bom, que resultado que essas vacinas vão dar? Nós já sabíamos, de estudos de fase 1 e 2, dos que tinham publicado fase 1 e 2, que essas vacinas, isso poderia não ter sido assim, mas foi, né? O coronavírus, a proteína spike, na verdade, do coronavírus, é fortemente antigênica. Ela é capaz de despertar respostas de vários tipos de anticorpos, particularmente de anticorpos neutralizantes, de forma muito adequada. O que poderia não ter sido, mas foi. Não é? Agora, o fato de ter anticorpos neutralizantes e as vacinas desencadeavam a produção de anticorpos neutralizantes, não é garantia. Anticorpos neutralizantes não é sinônimo de proteção. O exemplo que a gente cita sempre, né, são as vacinas de influenza. O vírus influenza é também, a hemaglutinina, particularmente, é muito antigênica, mas, frequentemente, nós temos cepas de vírus de influenza que, na hora do vamos ver, na vida real, a proteção não é aquilo que a gente esperava que fosse. Então, havia uma enorme expectativa do que resultado que a gente teria. Antes do resultado, eu disse o seguinte: se você fosse, a maior parte das apostas, né, pelo menos daquelas que eu vi fazer assim, em grupos pequenos, de brincadeira de quem trabalha com vacina, é que as vacinas fossem dar, se desse isso seria ótimo, uns 70% de eficácia para proteção de formas importantes de coronavírus. Quando o primeiro resultado foi publicado, e para surpresa, de uma certa forma, não foi da Oxford, mas foi da Pfizer, né? Quando o primeiro resultado saiu, eu lembro no momento de ver aquele resultado em algum lugar, e quando se leu aquele negócio, primeiro era uma notícia curta, depois o trabalho todo, que a eficácia era 95% para proteção, para prevenção de formas sintomáticas de Covid, o resultado realmente causou muito espanto, né? E quando se leu o trabalho, se viu que o trabalho era um trabalho de alta qualidade e que os 95%, pelo menos naquele estudo, que envolvia quase 40 mil pessoas, era um estudo que tinha que ser valorizado. Bom, foram saindo outros resultados, como todo mundo sabe, que não necessariamente foram iguais a esse. O da Moderna foi muito parecido, já o da Oxford foi divulgado de uma forma que, enfim, depois nós podemos discutir, mas não foi muito feliz. Da mesma forma, a divulgação dos primeiros dados da vacina Coronavac não deixou margem a algumas dúvidas, né? Mas, de qualquer forma, o que nós temos hoje? Nós poderíamos dizer assim, se fôssemos simplificar muito para poder tocar para frente nas outras coisas. Nós temos um grupo de vacinas em que o objetivo primário, que é a prevenção de doença sintomática, não é? Aquelas doenças que foram incluídas, né, no estudo, passa de 90%. Nós temos a Pfizer, a Moderna e, mais recentemente, um estudo que não dá tanto detalhe quanto os estudos da Pfizer e da Moderna, mas que aparentemente foi publicado não lembro se no Lancet ou no New England, mas um estudo aparentemente também muito bem feito, que é o estudo da vacina russa, da vacina Sputnik, que dá uma eficácia para proteção para formas sintomáticas de Covid de 91%. Já as vacinas da Johnson, da AstraZeneca e a vacina chinesa, para formas moderadas e graves da coronavírus, dão uma eficácia protetora, alguma coisa da ordem de 80%, e toda aquela controvérsia que todo mundo viu, quando você inclui na vacina Coronavac, você inclui formas leves, né, também, ou seja, doença que nem sequer precisou de qualquer tipo, foi diagnosticada, né, sintomática, mas não precisou de qualquer tipo de atenção, né, qualquer tipo de cuidado adicional, não ser observação, nós tivemos aqueles 50% que naquele momento causou espanto, etc. e tal. Mas o que a gente pode dizer? Dá para comparar essas vacinas entre elas? Você pode dizer que as vacinas da Pfizer são melhores que as vacinas da Coronavac? Vamos ter cautela quando a gente faz isso,
porque os critérios de inclusão, como doenças sintomáticas, são variáveis, não são iguais, variam de uma doença para outra. As populações estudadas nem sempre são as mesmas, não é? E há um dado que eu creio que, nesse momento, é o mais importante de todos. Todas elas que têm esse dado publicado, sem exceção, para a proteção de formas graves de Coronavac, de hospitalização por Coronavac, a proteção é muito próxima de 100%. Uma ressalva que se faça nesse ponto. Mesmo nos estudos que incluem 40 mil pessoas, o número de casos de forma grave e o número de casos, particularmente de óbitos, né, no grupo placebo, não é muito grande. Então, nem sempre o que a gente avalia tem significância estatística muito boa. Mas o que a gente pode dizer sem receio de errar, e nós vamos ver um pouquinho, isso é um dado fundamentalmente importante, a vida real está comprovando isso, essas vacinas, tudo leva a crer, quando você junta os dados de todas elas, fica mais impressionante ainda, que essas vacinas, para prevenção de formas graves, né, hospitalização, formas graves e morte, são excelentes vacinas. Não vou nem fazer aquela pergunta, eu vou deixar para o fim. Mas se você tivesse todas as vacinas à sua disposição, numa prateleira, qual que você escolheria? Vamos deixar isso aqui para o fim, porque é uma resposta que eu acho que tem que passar por outras discussões. Então, esse é o ponto que a gente estava, digamos, em dezembro, janeiro, quando os estudos dessas vacinas, alguns foram um pouco depois, foram publicados. Esses dados da fase 3, então, de estudos foram publicados. E aí se começou a utilizar as vacinas na vida real. Em primeiro lugar, naturalmente, no Reino Unido, logo depois nos Estados Unidos, um pouco depois no Brasil e em outros lugares. E aí começaram a aparecer algumas questões que não tinham resposta de imediato, não tinham respostas no estudo clínico, só puderam aparecer à medida que foram se acumulando dados da utilização mais ampla dessas vacinas. São vários. Eu vou citar alguns, deve haver outros, mas eu vou citar alguns deles, né? Questões que foram aparecendo, para as quais algumas têm resposta, outras a gente não tem. Uma delas que apareceu logo no começo, teve muita importância no Reino Unido, né, foi a questão seguinte: essas vacinas são eficazes com uma dose? Uma dose só funciona bem? Vamos dar um passo atrás. Por que é que todas essas vacinas, com exceção da vacina da Johnson, dessas que nós citamos, todas elas utilizam ou recomendam, né, pelo menos como base, esquema de 2 doses? Por quê? A razão é a mesma para todas elas. Nos estudos de fase 1, né, particularmente, de fase 1 e fase 2, né, se verificou que a resposta de imunidade celular e de imunidade humoral, mas particularmente de imunidade humoral, era melhor com um esquema de 2 doses. Às vezes, imunidade celular não mudava muito depois entre a primeira e a segunda, mas, de modo geral, para todas as vacinas, o esquema de 2 doses, em termos, veja, como imunogenicidade, e a segurança não se alterou com a segunda dose, mas em termos de imunogenicidade, no sentido amplo da palavra, era melhor com 2 doses. Então, veja o dilema dos laboratórios. Se você começa a fazer um estudo de fase 3, havia naquela ocasião a pressa, ver quem é que chegava primeiro, claro, o interesse, digamos, o interesse científico, o interesse de saúde pública e, naturalmente, para os laboratórios, o interesse econômico monstruoso, né? Então, veja, um estudo de fase 3 é um estudo, então, muitos de vocês seguramente já participaram disso, é um estudo de enorme complexidade e enorme custo. Então, quando o laboratório diz, bom, vamos fazer um estudo de fase 3, ele tem que escolher 2 coisas, pelo menos, em relação ao esquema. Vai ser de 1 ou de 2 doses, né? E qual vai ser o intervalo? Se for de 2 doses, qual vai ser o intervalo? Essa parte nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas se vai ser 1 ou 2 doses, é uma escolha básica naquele momento. Além de se escolher quanto que
a dosagem, que também é uma parte do estudo de fase 1 e de fase 2, mas o que nós estamos discutindo agora é a questão de ser uma ou duas doses. E, vejam, todos, com exceção da Johnson, optaram por um esquema de 2 doses. Não teriam preferido optar por um esquema de 1 dose? Claro, é muito mais simples, é mais barato, é melhor na hora da vacina ser comercializada, seria uma vantagem sobre quem utiliza 2 doses, mas, com base nos estudos de fase 1 e 2, optaram pelo esquema de 2 doses. Só que quando se começou a utilizar a vacina na vida real, você tinha a experiência, né, que o estudo de 40 mil, ou 30 mil, ou 20 mil pessoas, dependendo do estudo que foi feito, não permitia tirar essa conclusão, mas à medida que você começou a utilizar essas vacinas em grandes populações, se começou a poder ter uma resposta desta questão. Veja, entre a fase 1 e a fase 2, tem a vacina, funciona, a vacina é eficaz? Qual a importância disso? Tem a importância, lógico, acadêmica, interesse, curiosidade, etc., mas muito mais do que isso. O exemplo que eu vou citar é um exemplo que tem relevância aqui para o Brasil, é o exemplo da vacina da AstraZeneca. Vejam, a vacina, o esquema preconizado inicialmente envolvia, seria utilizar a vacina no intervalo que tem sido usado mais tradicionalmente, 21 ou 28 dias. Né? Só que nos estudos da AstraZeneca iniciais, já parecia claro que quando você aumentava o intervalo entre as doses, você melhorava a imunogenicidade. Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Mas na hora de usar a vacina na prática, o que foi acontecendo? Nem todo mundo respeitava o intervalo que se preconizava, foi aumentando o número de pessoas que usavam intervalos maiores entre as doses, e o que acabou se tendo, depois de algum tempo, uma resposta, é que, por exemplo, se você pegar quem utilizou a vacina da AstraZeneca, a partir do 20º dia ou do 14º, aí varia de um estudo para outro, até o momento de utilizar a segunda dose, e veja, a segunda dose da vacina da AstraZeneca, já nos estudos iniciais, por uma questão logística muito complicada do estudo, às vezes foi dada 90 dias depois da primeira dose. Então, eles começaram a ter dados mostrando que, neste período, entre 2 a 3 semanas depois da primeira dose, e o momento de dar a segunda, então, entre 14 ou 20 dias e 90 dias para a utilização da vacina, começou a ser ter dados consistentes e muito consistentes para mostrar que a proteção que a vacina dava era superior a 70%. Na verdade, o número que eles citam habitualmente é 76%. Ou seja, veja, se eu, ao invés de dar a segunda dose da vacina da AstraZeneca com 28 dias, como originalmente se preconizaria, se eu retardo ela para 90 dias, eu não estou deixando a pessoa desprotegida nesse momento. Há uma proteção para doença sintomática, que é isso que a vacina está medindo, de 76%, que é, na verdade, o dado que o próprio estudo da AstraZeneca mostrava com 2 doses. Né? Por que isso é importante? É importante porque o Reino Unido, como sempre, eles são muito, entre aspas, e mesmo sem aspas, eles são muito corajosos quando eles adotam o esquema de vacina, fizeram isso com meningite, com outras vacinas. Eles disseram o seguinte, naquele momento, final de dezembro, começo de janeiro, e aliás, está acontecendo até agora, não havia vacina suficiente para todo mundo que eles queriam dar, o que eles começaram a recomendar? Vamos passar a recomendar 1 dose e a segunda dose só depois de 90 dias, depois de 3 meses, 12 semanas, que, aliás, é o esquema que, no fim das contas, o Brasil acabou aproveitando e seguramente alguns de vocês, eu não sei, mas provavelmente alguns de vocês que tomaram a vacina da AstraZeneca marcaram o retorno para a segunda dose com 90 dias, que é o que o Reino Unido está adotando agora como esquema. Qual é a vantagem disso? É óbvia, você consegue utilizar
no momento de carência de vacina, se não tivesse carência de vacina, mas no momento de carência de vacina, você pode utilizar muito mais vacina. Nós vamos discutir daqui a pouquinho, quando falar de esquema, que não é só isso, deixar para 90 dias, o resultado final é melhor do que você fazer com intervalo menor. Mas, naquele momento, isso ainda não era muito claro. O que era claro é que você tinha uma boa eficácia com uma dose e dava coragem, e eles tiveram, de passar a adotar esse esquema. Quando começou a aparecer resultado de outros lugares, e o resultado que eu vou citar, eu vou citar isso várias outras vezes, o resultado de Israel, que é um resultado muito peculiar, por razões que a gente vai discutir daqui a pouquinho, quando apareceram divulgados resultados aparentemente muito consistentes de Israel, o que se verificou com uma casuística enorme, que eu vou detalhar daqui a pouco, o que se verificou? Que depois de uma dose, né, lá eles usaram a vacina da Pfizer, agora estão falando de outra vacina da Pfizer, e lá eles usaram o esquema de 2 doses com intervalo de 20 dias, 21 dias. Então, o dado que eles têm de eficácia da primeira dose é entre 12, 14 dias depois da vacina, que é quando ela começa a fazer efeito, até 20 dias. Você vai dizer, mas é um intervalozinho de nada, para não usar outra palavra, é que, como nós vamos ver, nós não vamos estar falando de 20 mil pessoas, nós vamos estar falando de 600 mil pessoas, de modo que esse resultado é um resultado que pesa, dá para analisar. E o que eles viram isso? Com uma dose, nesse período, claro, vejam bem, sempre com esse cuidado, nesse período curto, pode ser que se eles retardassem a vacina para frente, a coisa fosse diferente, mas nesse período, a vacina já era eficaz e a eficácia muito considerável, muito parecida com aquela da Oxford, né? 74% para hospitalização, 72% para morte. As mortes em quem tomou uma dose de vacina nesse período diminuíram em 72%. Então, essa questão de dose 1 hoje está muito mais desenvolvida. Você tem esse dado para outras vacinas? Não tem. Por exemplo, nós sabemos disso para a Coronavac, que é, digamos, nosso interesse fundamental? Infelizmente, não. É possível extrapolar os dados? Não. Com muito cuidado, a gente pode torcer, imaginar que, como essas vacinas, nós vamos discutir isso talvez, como as vacinas da Coronavac, as vacinas inativadas, são muito imunogênicas e o resultado para formas graves foi muito bom, né? Parece ser muito bom, é muito possível que a Coronavac também mostre o mesmo resultado, só que esse resultado, por enquanto, não existe, né? E por isso é que ninguém, nós vamos entrar um pouquinho nessa discussão quando falar do intervalo, ninguém preconiza usar a Coronavac com intervalos maiores de 90 dias, porque você não tem experiência para saber se uma dose segura as pontas, como a vacina da AstraZeneca segura. Então, esse é um aspecto muito importante que só ficou claro quando a vacina começou a ser utilizada. Outra questão que está diretamente ligada a isso, né, é o intervalo entre as doses, né? E o intervalo entre as doses é uma coisa que a gente conhece muito bem da utilização de outras vacinas. Nós todos aqui, certamente, nós pediatras aqui, não tem ninguém que não tenha esse tipo de experiência, já não tenha ouvido isso. Nós usamos muitas vacinas que são de uso de doses múltiplas, né? Desde a famosa, gloriosa vacina tríplice, até a não menos vacina Sabin, a vacina Salk, a vacina da hepatite A, enfim, um monte de vacinas que a gente usa em esquema de 2 ou de 3 doses. E o que a gente tem como uma espécie de karma? Se você atrasar a vacina, você não recomeça o esquema. Não tem nenhuma vacina, em que, vamos dizer, começa a vacina tríplice, que você faz com 2 meses. Aí, por alguma razão qualquer, XYZ, a segunda dose, que era com 4, ela só foi fazer com 1 ano de idade. Nós não desconsideramos a primeira dose. A primeira dose não vale. Ao contrário, ela continua sendo a primeira dose e a gente até acrescenta. O resultado final, quando você fizer as 3 doses, o resultado final é até melhor do que se você fizesse o esquema 246. Por que você faz 246? Para terminar mais rapidamente. Mas se por alguma razão você fizer, por exemplo, 2,6 e 12, o resultado final, em termos de imunogenicidade, sempre é melhor do que se você fizer um esquema mais curto, não é? Então, isso é uma regra geral que nem sei se deve ter exceção, mas a gente, nas vacinas que a gente usa, nem conhece a exceção. Das vacinas que a gente usa em doses múltiplas, a gente pode dizer isso de modo geral.
o aumento do intervalo entre as doses melhora a imunogenicidade. Só que no caso de Covid, claro que todo mundo, né, pisa em ovos, enfim, com muito cuidado, por todas as razões possíveis. Então, o que a gente conhece? O que a gente conhece bem é o da AstraZeneca. Porque, por razões X do próprio estudo, eles acabaram usando, embora não fosse coisa original do estudo, mas eles acabaram usando por problemas de disponibilidade da vacina, houve problema com, enfim, com dosagem em dos IFAs lá que eles utilizaram. Na realidade, o que eles acabaram tendo como experiência? Uma coisa que chama muito atenção. Veja, quando você usa, vou insistir, isso que eu vou falar é para AstraZeneca. No caso da vacina da AstraZeneca, porque eu vou falar de eficácia. Se você usa um esquema com intervalo de 4 a 8 semanas, a eficácia, não é imunogenicidade, a eficácia foi de 56%. Quando você passa o intervalo para 9 a 12, a eficácia foi de 70%. É por isso também, e por disponibilidade de vacina, que hoje a recomendação da vacina da AstraZeneca é de preferência usar um intervalo de 3 meses, 9 semanas, de 12 semanas, né? Porque o resultado final em termos de eficácia, que reflete imunogenicidade, mas o que interessa, eficácia é melhor. Nós temos isso contra as vacinas? Com eficácia, não, mas nós temos coisas semelhantes. Por exemplo, as duas vacinas inativadas, a Bharat e a vacina a Coronavac. As duas utilizaram em estudos iniciais, vejam que o estudo brasileiro, famoso, que possivelmente alguns de vocês participaram, o intervalo no estudo de fase 3 é de 14 dias. Só que o que está recomendando hoje? Qual é o intervalo? 14 a 28. E o Estado de São Paulo tentou, inclusive, colocar um esquema só de 28, mas por uniformidade com o Programa Nacional, acabou ficando 4 a 28, ficou 2 a 4 semanas. Mas nos estudos que a própria Sinovac, o produtor da vacina, tem, quando você compara, veja, que é imunogenicidade com 2 semanas de intervalo, ou com 4 semanas de intervalo, 4 semanas é melhor que 2. Se isso se reflete em melhor eficácia, a gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não, com essa vacina. Mas, de qualquer forma, não haveria nenhuma imprudência em você passar a utilizar um intervalo de 4 semanas. Acabou ficando no meio do caminho. Eu tomei 2 doses da Coronavac e tomei com intervalo de 3 semanas. Né? Muita gente fez com 4 e alguns menos ficaram com 2 semanas. Bem, na Bharat, que o estudo que saiu essa semana, mesma coisa. Eles têm estudo de fase 1 feito com 2 semanas de intervalo, de fase 2 com 4 semanas de intervalo, imunogenicidade no estudo com 4 semanas de intervalo é melhor do que com 2 semanas de intervalo. De modo que quando a gente discute intervalo, é preciso ter essas coisas em mente. Uma terceira coisa, e esta talvez a gente não tenha uma resposta tão boa como a gente teve até agora, e é possivelmente o grande assunto que vai dominar muito das discussões um pouquinho lá para frente, é o estudo com as tais das variantes. Né? Infelizmente, não há tempo, ou felizmente, porque é um campo que eu confesso que não sentiria muito seguro para discutir de profundidade a questão das variantes, mas não é surpreendente, porque a gente tem a experiência clara da vacina influenza, que com a circulação muito ampla do Covid, estejam aparecendo variantes. As variantes foram aparecendo, no começo não preocupavam, até que apareceu a tal da variante inglesa, lá por volta de novembro, que tinha como característica, aparentemente essa é a característica principal dela, ela é mais transmissível. Por que ela é mais transmissível, como as outras? Possivelmente porque determina uma carga viral maior e talvez porque se transmita por mais tempo. Isso é uma especulação e para algumas variantes está comprovada, possivelmente seja esse o mecanismo, um dos mecanismos, não é o único, ou talvez seja intrínseco à própria formação molecular, não é por isso que eles têm maior transmissibilidade, maior carga viral, tem mais facilidade de se instalar no orofaringe e persistem por mais tempo, mas, de qualquer forma,
nessa variante, o que aconteceu? Quando os ingleses começaram a utilizar a vacina, essa variante já circulava na Inglaterra. E não houve, aparentemente, diferença na eficácia, no caso, a efetividade da vacina, não é? No uso em larga escala, dessa variante com aquela que circulava antes do aparecimento dessa variante. Entretanto, quando apareceu a seguinte na ordem, foi aquela variante da África do Sul, foi levantada uma enorme preocupação. Por quê? Porque num estudo que estava sendo efetuado naquele momento na África do Sul, quando a vacina começou a circular na África do Sul e se tornou, enfim, predominante, estava sendo feito um estudo com a vacina, uma vacina da AstraZeneca. E um autor, o MAB, um autor muito importante, publicou um estudo com uma casuística relativamente pequena, mas que dava margem para interpretação, ou tendendo a mostrar que a mesma vacina que tinha dado, sei lá, 70% de eficácia no estudo, naquele estudo geral do Reino Unido e do Brasil, para esta variante da África do Sul, não dava mais do que 20%, inclusive não tinha significância, a proteção não tinha significância estatística. Depois disso apareceu a nossa variante brasileira, e na realidade, hoje todo mundo está preocupado em saber, bom, e para essa variante brasileira, e para a variante da África do Sul, como é que é realmente, como funciona a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, a Coronavac, e nós não temos respostas definitivas, né? Não temos. Ontem foi publicado um estudo que eu não consegui pegar, não teve acesso, não sei se alguém aqui teve, depois a gente até pode discutir, um estudo publiquei, eu só vi a referência, não consegui achar o trabalho, no New England, que mostraria, deve ser que mostraria que a vacina da Pfizer funciona tão bem, in vitro, tudo in vitro, naturalmente, mas tem o mesmo grau de produção de anticorpos neutralizantes para o vírus brasileiro do que em relação ao vírus tradicional circulante. Não vi esse trabalho, mas existe essa referência. Nós ouvimos dizer, porque isso pesquisadores que fazem parte do estudo falam isso, mas não tem o resultado ainda, pelo menos até ontem, né? Que tanto a AstraZeneca como a Coronavac, para a variante brasileira, estariam dando resultados, entre aspas, essa é a palavra que uso, muito positivos. O que é o muito positivo? Como estudo in vitro, dizendo que produz o mesmo nível de anticorpos, o mesmo nível de anticorpos que produz que os vacinados, né, produzem contra essa variante um nível semelhante de anticorpos que produzem para outra variante, que, portanto, provavelmente seriam tão eficazes quanto. Não tem dados definitivos, existe uma coisa que é muito animadora, né, é que esse é um estudo muito consistente, que tanto a vacina da Pfizer como a da Moderna, para a variante sul-africana e para a variante inglesa, imunidade celular não mostrou nenhuma diferença quando compara com a produção de imunidade celular, que é importantíssima para a gravidade de doença, né, em relação à cepa que circulava anteriormente. Então, esse é um assunto que vai se ouvir falar muito. Eu diria que, no momento, a gente gostaria de ter respostas mais categóricas, mas a gente ainda não tem. Muitos indícios de que as vacinas possam funcionar bem, mas em alguns desses estudos que já foram publicados, sugere-se que, para algumas das variantes, existe resposta, mas a resposta digamos, a produção de anticorpos eventualmente é menor. Como nós não temos, é um dado importante, não temos correlato de proteção para esse vírus, não sabemos qual é o nível de anticorpos que é capaz de produzir, de proteger para a infecção e para a doença, fica a dúvida, será que menor produção de anticorpos significaria menor proteção? Só a experiência vai mostrar. Então, muito atento à questão da variante, isso ainda vai dar muito samba, e muito rock, e muita rora, vai dar um pouco de todos os lugares por aqui, porque esse é um problema que preocupa todo mundo. Bem, uma outra questão, e essa importantíssima, e as notícias são boas, é assim, quando se começou a trabalhar com isso.
Bom, então, ótimo. Primeiros resultados já mostravam, essa vacina, as vacinas todas são excelentes para proteção contra doença grave. Protegem umas muito bem, a Astra, Pfizer, Moderna, outras mais ou menos contra outras formas, doença grave, doença moderada, né? Por exemplo, aquela que precisa de cuidado, precisa de hospitalização, mas não precisa ser entubado, enfim, doença que, por critérios da OMS, seriam considerados moderados e depois mais graves, já com hospitalização. Mas um dado que não se tinha nos primeiros estudos. Será que essas vacinas protegem contra doença assintomática? Vejam bem, todos esses estudos que têm já de efetividade, de eficácia, o que tem a mostrar? Para aquelas vacinas que não são 95% para tudo, o que elas têm a mostrar? Que as vacinas funcionam melhor para formas graves. Então, para formas graves, a proteção parece ser excelente para todas elas. Isso é uma surpresa? Não é só para essa doença que acontece isso. Nós temos vários outros exemplos de vacinas que funcionam muito bem para formas graves daquela doença e não tão bem para formas menos graves. Vou dar 3 exemplos. Influenza, rotavírus, coqueluche. Essas 3 doenças, as 3 vacinas, as vacinas são muito boas, mas elas são diferentes em termos de proteção contra doença grave e contra doença menos grave. Então, era uma dúvida válida. Será que essas vacinas vão funcionar bem para doença assintomática também? Quer dizer, não tem sintoma, mas tem o vírus norofaringe. Por que é importante? Porque na tal da conversa, que é de todo mundo, bom, e quando é que a gente vai conseguir ter a herd immunity? Herd immunity você vai ter quando você não transmite o vírus. Então, se o vírus proteger muito bem para formas graves, mas ele continuar circulando, essa tal da herd immunity jamais vai ser alcançada. Então, à medida que se começou a estudar mais, foi se dando mais importância, foi se tendo dados para verificar o quanto essas vacinas funcionariam para proteção, para formas assintomáticas. E havia, no começo, um pouco de pessimismo em relação a isso, porque os resultados iniciais com a vacina da Oxford pareciam apontar para um resultado pouco satisfatório. Só que, felizmente, à medida que os resultados foram acontecendo, o que se verificou? Que a vacina da Pfizer, por exemplo, com uma dose, proteção para doença assintomática, 75%, com uma dose. E os resultados que se tem agora com a vacina da AstraZeneca apontam na mesma direção. Tem 60%, alguma coisa assim, de proteção com dose única para formas assintomáticas, possivelmente, que é questão do tempo, né? Você tem mais tempo para avaliar, provavelmente proteção seja maior ainda com 2 doses. Então, também nesse aspecto, parece que as doenças são, como gostava de dizer meu saudoso e querido professor Vicente Amato Neto, as doenças são alvissareiras, são boas e possivelmente o resultado, embora não seja tão bom como para formas graves, mas tem uma muito boa diminuição também de formas assintomáticas. Finalmente, nisso aqui eu queria completar com aquilo que é, na verdade, o que mais importa quando você começa a usar a vacina. Bom, tudo muito bem, todas essas coisas são legais, etc., mas começa a usar a vacina em larga escala. Qual vai ser o impacto disso tudo na comunidade onde você está usando? E esse é um dos dados que a gente está começando a ter agora, com o uso em larga escala, principalmente no Reino Unido, em Israel e agora nos Estados Unidos, né? Então, uso em grandes populações, qual é o impacto sobre a doença? Eu vou citar os dados inicialmente, um dado que é menor, mas que é muito importante, que é o dado do Reino Unido, que, na verdade, já responde a 2 perguntas. Havia uma dúvida também, especialmente em relação à vacina da AstraZeneca, se ela funcionava bem em pessoas com mais de 65 anos de idade. Tanto que alguns países europeus, quando licenciaram a vacina, embora ela esteja licenciada para uso de 16 ou 18 anos até
sem idade superior, alguns países, a França, a Alemanha, limitaram o uso da vacina até 65 anos de idade. Com que alegação? Que o estudo inicial, a alegação que era verdade, no estudo publicado da AstraZeneca, de fase 3, o número de pessoas com mais de 65 anos de idade participando do estudo, muito pequeno. Então, embora eles tenham dado mostrando que produz anticorpos de forma muito boa em pessoas com mais de 60, de 65 anos de idade, não havia estudos de eficácia. Como eles tinham, naquele momento, a opção de poder usar a vacina da Pfizer, eles diziam, não, vamos usar a vacina da AstraZeneca só para até 65 anos de idade. Isso, obviamente, foi um grande problema, está sendo ainda, mas um grande problema para a AstraZeneca, naturalmente, mas para os países, porque eles estavam contando com aquela vacina, com grandes estoques para vacinação, e a população, né, e não estava usando, eles não recomendavam, e nos lugares onde recomendavam, o pessoal estava usando menos, porque, não, mas lá na França eles não estão usando com mais de 65 anos. Felizmente, agora, questão das 2 semanas, saiu um estudo inglês, e esses vão ser, durante muito tempo, grande parte do que a gente tem, um estudo inglês de altíssima qualidade, de um grupo de Bristol, né, mostrando o seguinte, veja, pessoas com mais de, na média do que eles analisaram, pessoas com 87 e 88 anos de idade. Neste grupo, foi o primeiro grupo, né, de idosos vacinados, no tempo que eles avaliaram, que era um tempo curto, mas é o que permitiu, né, o estudo, uns 3 meses depois da vacinação, a diminuição de hospitalização nesse grupo foi de mais de 80%. E a mesma coisa em relação ao número de óbitos. Ontem, o Serviço de Saúde Pública inglês publicou um dado mostrando que, sei lá, 2 meses atrás, a média de internação semanal de idosos acima de 80 anos era de 830, 840. Semana passada era 80. Então, embora eles também estejam fazendo lockdown, isso não é só efeito da vacina, mas, obviamente, existe aqui um efeito vacinal, e o efeito vacinal parece ser muito bom. Tão bom é que, quando começaram a aparecer esses resultados da Inglaterra, aquela restrição ao uso de outros países europeus foi retirada, e hoje, pelo menos, se recomenda, ainda a aceitação não é tão boa, mas a recomendação na Europa toda, da própria EMA, sempre foi essa, mas agora dos países também é de utilizar a vacina da AstraZeneca, o que para nós, Brasil, na hora que vamos começar a ter muita vacina da AstraZeneca, acho que nós podemos utilizá-la com a convicção de que, tanto por nível de anticorpos, como agora por efetividade, ela funciona bem também na população de idosos. Mas o dado que eu queria dar de vida real, esse é um dado de vida real. O dado de vida real que eu queria dar, já quase terminando, é o dado de Israel. E o dado de Israel é muito interessante, é muito curioso. Né? Possivelmente muitos de vocês viram o estudo, e o estudo envolve um estudo que compara mais ou menos 600 mil pessoas vacinadas com 600 mil pessoas, mais ou menos, não vacinadas. Você consegue incluir num tempo curto, na vacinação lá começou em dezembro, começou por aí, final de dezembro, ou janeiro, não sei exatamente, mas final de dezembro, começo de janeiro, como é que você consegue ter um número e ter dados no número desses aqui de pessoas? Precisa lembrar o que é o sistema de saúde, sem estar em detalhe, que, aliás, também não conheço, mas mais ou menos o que o sistema de saúde israelense é. Lembrar que Israel, que o país foi a independência em 1948, durante, sei lá, 3 décadas, o governo era um governo socialista, não é? Havia, enfim, todo um sistema que, com base nesse governo socialista inicial, havia um sistema de saúde pública, que era exclusivamente pública, de grande qualidade. Quer dizer, à medida que o Estado foi tendo recursos, enfim, era universal e de grande qualidade. Era um SUS, agora a gente fala bem do nosso SUS, felizmente, mas lá era um SUS que funcionava. Quando gradativamente, enfim,
o sistema, não o sistema de saúde, se for uma democracia, mas o sistema, os partidos dominantes passaram a ser, como são agora, e não é só de direita, é de extrema direita, né, em Israel, mudou, e foi ao longo do tempo, o sistema de saúde foi mudando também. Ele deixou de ser exclusivamente estatal, mas ele passou a ser, o que era exclusivamente estatal, passou para um tipo de seguro-saúde que todos têm. Né? Paga-se muito pouco lá, não sei exatamente o que é, mas é universal. Não tem seguro-saúde. E lá tem 4 empresas de seguro-saúde que, teoricamente, atendem a toda a população. Um desses seguros-saúde, que é o maior deles, chama Clalit, atende, segundo consta nesse artigo, 56% da população. A população lá é de cerca de 9 milhões, alguma coisa assim, atende, sei lá, 4,5 milhões dessa população, incluindo, claro, desde recém-nascido até o final da vida. Bom, e o que a gente sabe também, lendo esse artigo, e pelo que a gente sabe, que é um sistema altamente e muito efetivamente informatizado, onde as informações são atualizadas dia a dia. Né? E como é um sistema fechado, né, no sentido que quem é do sistema X é atendido em hospitais, em unidades desse sistema X, eles conseguiram, num período curto, pegar informações à medida que as pessoas iam sendo vacinadas. E essa publicação, que saiu aí há umas 2 semanas, fez isso. Eles pegaram puderam ser incluídos no estudo, cerca de 600 mil pessoas vacinadas e compararam com um grupo semelhante que ainda não tinha sido vacinada e iam atualizando isso diariamente com o que acontecia com essas pessoas. E o que eles verificaram? Eles têm resultados, veja, eu vou dar isso rapidamente, eu vou dar só depois da dose 2, que após a dose 1 já falei alguma coisa. Que após a segunda dose da vacina, veja que o follow-up, a vacinação começou em janeiro, isso aqui foi consolidado, os dados são até o dia 26 de fevereiro, então, na verdade, veja, o segmento é pequeno. Vamos ver como é que isso vai se comportar ao longo dos meses, mas o que você tem a curto prazo é o resultado que nos permite dizer, bom, o que essas vacinas, no caso da vacina, no caso de Israel, vamos lembrar, eles utilizaram única e exclusivamente a vacina da Pfizer. Então, o que essa vacina da Pfizer lá conseguiu fazer? Veja, após 2 doses, diminuição de doença sintomática, comparando esse grupo de 600 mil vacinados com 600 mil não vacinados. Né? Diminuição de doença sintomática sensular, de modo geral, com todas as gravidades, 94%. Diminuição de hospitalização, 87%. Diminuição de doença grave, 92%. E diminuição, veja, de morte a partir de 14 dias, a primeira dose, 72%. O que esse estudo mostra e é o que a realidade de Israel está mostrando? Que a vacinação em larga escala, como eles fizeram lá, acho que todo mundo sabe, isso é notícia de todo dia, mais de 50% da população já foi vacinada, grande parte com 2 doses, então você tem um impacto da vacina sobre a população, o que a gente está verificando? E o que se poderia esperar a partir dos estudos de fase 3, na vida real, está se mostrando verdadeiro. Bom, e eu terminaria com as questões pendentes. Existem algumas coisas que não dá para responder agora. Por quê? Porque é uma coisa que uma por inglesa que eu gosto muito, porque ela dá muita aula sobre HPV, muita coisa que às vezes a gente perguntava, ela falava, mas ela dizia assim, certas coisas, time will tell. É o que, em relação a essas 4, 5 coisas que eu vou dizer, time will tell, não dá para responder agora. Duração de proteção, óbvio que não dá para saber agora. Será que a proteção é esses resultados espetaculares que a gente tem agora, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a 12 meses, seja porque apareceu mutação, seja porque a imunidade diminuiu, são as 2 coisas que acontecem com a vacina da influenza, vão se manter? Time will tell, não é? Qual vai ser o comportamento das variantes? Vai ter variante que, de repente, se evade das vacinas? É uma coisa.
É muito provável, mas só o tempo vai dizer. Como vai se comportar com crianças e adolescentes? O tempo vai dizer. Há estudos em andamento agora, em adolescentes e também em crianças. Se a gente for dar um palpite, é muito provável que os estudos vão ser de imunogenicidade e de segurança. É muito provável que esses estudos dêem um resultado satisfatório e que se faça uma ponte, né, já que a segurança se permite a utilização das vacinas primeiro em adolescentes, talvez, e logo depois em criança. Se elas vão se mostrar tão eficazes quanto, o tempo vai dizer. A gente pode ter uma razoável expectativa, pelo que as vacinas estão mostrando, que experiência com outras vacinas, que sim, que vão funcionar em criança, mas só o tempo vai dizer mesmo se isso é verdade ou não. Uma coisa que preocupa, não muito, mas preocupa, há, muito raramente, com vacinas, alguns eventos muito tardios, que só aparecem meses, anos depois. Sempre são eventos muito raros, geralmente de natureza imunológica, não é? Autoimunidade. Pode aparecer? Pode. Nós tivemos exemplo. Coisas relacionadas com como se comportam os anticorpos ao longo do tempo, que aconteceu com uma das vacinas da dengue, por exemplo. Isso pode acontecer, mas também isso time will tell. E, finalmente, uma coisa que preocupa, inclusive, a nós, pediatras, também, esses efeitos, essa doença tão terrível, não só de fase aguda, não só em morbidade aguda, mortalidade, UTI, todo esse drama que nós estamos vivendo hoje, mas o que aparece cada vez mais evidente, os efeitos a longo prazo, né? Os efeitos tardios, aparentemente tão graves que a doença também pode causar. Como será que as vacinas se comportam nessa que todo mundo está chamando agora de long COVID? Será que, na medida que, como nós sabemos que a tal da long COVID pode aparecer, né, manifestações dessa long COVID pode aparecer, inclusive, em quem tem doença leve e moderada, será que as vacinas, ao diminuir a gravidade da doença, eventualmente conseguem também diminuir essa long COVID? Novamente, time will tell. O meu tempo, falar em tempo, o meu tempo já se foi, e vamos deixar, se alguém ainda tiver paciência, a gente poder discutir aí agora alguma coisa em termos de trocar ideias. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelas contribuições, foi muito, muito legal ouvi-lo. Queria comentar que a gente teve uma surpresa boa e uma ruim, né? A surpresa boa é que lotou, e a gente sempre gosta quando tem bastante gente para assistir. A surpresa ruim é que houve uma redução do limite de pessoas da plataforma do Google, então a gente só conseguiu acomodar 100 pessoas, que eu achava que era 250 até setembro, eu fui me informar na internet, era 250, agora diminuiu. A gente, durante a reunião, conseguiu gerar um link de YouTube, então agora, a partir de agora, para toda reunião, a gente vai ter esse plano B aí de ter um link de YouTube, então não vai ficar ninguém sem conseguir assistir a partir de agora. O Dr. Paulo Maluf levantou a mão aqui, quer fazer alguma pergunta, Dr. Paulo? Bom, primeiro saudar o Gabriel. Ô, Paulo! Tudo bem? Parabéns pelo título que você recentemente recebeu. Isso é muito pouco diante do legado que você nos deixou. Mas, enfim, se eu for ficar te elogiando, acho que eu vou ficar até amanhã. Bom, eu tenho várias perguntas, mas vamos começar por uma. Tem se falado muito da imunidade cruzada, principalmente em relação a outras vacinas, né? Em que medida isso poderia interferir na administração das vacinas corona para, principalmente, crianças que têm uma imunidade recente às vacinas que foram administradas? Ô, Paulo, bom te ver. Então, uma recomendação que o Programa Nacional de Imunizações está fazendo, que a Secretaria de Saúde também está fazendo, que a gente não tem outra forma a não ser reproduzir, é que, em relação a qualquer vacina, deve-se respeitar o intervalo de 2 semanas entre a administração dessa vacina e a
e a Coronavac, ou a Coronavac, a administração de outra vacina. Por outro lado, isso é uma cautela porque a gente não tem, você está dizendo, não tem experiência de possível interferência de uma coisa com a outra. Por outro lado, a gente tem uma experiência enorme, né, com vacinas inativadas, eu vou lembrar, inativadas no sentido amplo da palavra, lembrar que todas as vacinas do corona que nós temos em uso e que nós vamos ter em uso esse ano são inativadas. Não tem interferência, a experiência que a gente tem com outras vacinas, não interfere sobre outras vacinas. Então, entre uma vacina inativada e outra, ou entre uma vacina inativada e uma vacina de vírus vivo, ou entre uma vacina de vírus vivo e uma vacina inativada, não, a experiência que a gente tem atualmente não se recomenda nenhum intervalo. A gente recomenda intervalo entre duas vacinas de vírus vivos, mas entre inativada e outra inativada, ou inativada e vírus vivo, não se recomenda reforço na nossa prática usual. Mas, por falta de experiência, o que se está recomendando é isso, o intervalo de 2 semanas. Eu tenho a impressão que a prática vai acabar fazendo com que se use com intervalos menores ou que não se respeite intervalo nenhum. Chama a atenção que no estudo original da vacina da AstraZeneca, o intervalo que eles recomendavam, no estudo mesmo, fase 3, entre a vacina que eles davam e uma outra vacina qualquer, era 1 semana. Mas, depois, por cautela, passou-se para 2, que é o que está se recomendando agora. Legal. A doutora Valdenise escreveu aqui no chat sobre a sua opinião da aplicação das vacinas nas gestantes, doutor Zelco. Ótimo. Eu engoli as vacinas de gestante por falta de tempo, está aí na minha listinha, mas sabia que ia aparecer essa pergunta. No caso essa vacina de Covid está criando muita dificuldade, muita dúvida em relação a qual é a orientação que se dá em relação à gestante, né? Seja as que estão gestantes, seja em relação a engravidar. Lembro novamente, mesmo repetindo, todas são vacinas consideradas inativadas, todas, inclusive as vacinas que utilizam vetor recombinante não replicante, né, que é o nome, enfim, nome completo nome e sobrenome da vacina da Oxford, da Sputnik e da Johnson. Se você for olhar a bula do produto, se você for olhar a recomendação do Plano Nacional de Imunizações, da Secretaria de Estado de Saúde, é aquela cautela de sempre, com vacina inativada. Então, para fazer a vacina, sempre fale com o seu médico, avaliar risco-benefício. Não existem dados, que os estudos, obviamente, não incluem, agora não incluem gestantes, não se tem dados de segurança dessa vacina em gestação. Em animais, o que tem publicado não ter nenhum problema, mas a vacina, em princípio, seria contraindicada, etc. Há uma tendência muito clara das sociedades científicas americanas, brasileiras, de colocar o peso ao contrário. Dizer o seguinte: se você está lidando com alguém que tem uma gestante que tem risco de doença, ou seja, faz parte daquele grupo para os quais está indicada a vacina, a tendência é vacinar. Claro que continua aquela coisa, fale com o seu médico, lembre, mas a tendência de recomendação é vacinar. Eu digo para vocês que nós aqui na Comissão de Imunizações da Secretaria de Saúde, qual eu faço parte, nós queríamos dar com muita ênfase esse tipo de recomendação, dizer, na verdade, não é colocar como regra, porque a palavra seria muito forte, mas a indicação seria, tem risco de Covid, faz a vacina, e não ao contrário, né? Mas a Secretaria, nós somos assessores, né? A Secretaria teve a cautela de seguir o que está escrito no Plano Nacional de Imunização e ficou mais cautelosa. Mas eu diria o seguinte, como já me perguntaram mais de uma vez, uma gestante que está trabalhando, tem risco de aquisição de Covid,
como a Covid na gestação, particularmente nos últimos trimestres, pode ser particularmente grave, né? E como, veja, se trata de vacinas inativadas, nós não conhecemos nenhuma vacina inativada que dê problemas em gestação. A nossa indicação a nossa sugestão, a sugestão seria, sim, faça. Quando começou essa conversa, veja, a cautela era tanta que, na recomendação inicial inglesa, inclusive é uma coisa totalmente meio sem sentido, lactantes não eram vacinados. Isso hoje isso caiu, né? Lactantes nem se discute mais, mas eu digo que a tendência em gestante, eu digo, é muito mais na linha do faz do que na linha, opa, vamos lá, cuidado, etc., porque não parece haver justificativa de quem está em risco, né? Pessoas que estão trabalhando, estão em risco, estão com exposição ao Covid, da gestante não fazer a vacina. Em todas as fases da gestação, professor? Como é que é? Em todas as fases da gestação? Em todas as fases da gestação. Ah, sim, independente da fase da gestação. É o que a gente tem, depois de muita tenda, vamos lembrar, depois de muito tempo de idas e vindas e tal, é o que a gente recomenda hoje em relação à vacina influenza. Vamos lembrar que hoje é o que a gente recomenda com a influenza. Tinha tudo que hoje, com clareza, a ênfase na influenza é sim e em qualquer fase da gestação. Excelente. Professor Wenis, quer se manifestar? Eu quero, sim. Estão me ouvindo? Perfeito. Na verdade, eu quero cumprimentar o Gabriel por essa brilhante aula. E eu me lembrei, 50 e tantos anos atrás, quando eu passei com ele, quando eu era aluno do 5º ano, na enfermaria lá do pronto-socorro. Não me lembro se era 4038 ou 4028. 38. 38. E é impressionante como a sua didática se mantém a mesma, ou, vou dizer, melhorou muito. Vejam que ele fez uma apresentação de mais de 1 hora, não mostrou nenhum slide, só falou, só mostrou o seu rosto, que continua com essa vibração de sempre. E eu quero dizer que o Gabriel realmente é um professor plenamente reconhecido entre todos os alunos da faculdade que passaram por aqui. Eu acho que vários professores titulares reconhecem o seu brilhantismo. Eu agradeço, Gabriel. Eu quero agradecer em nome do Departamento de Pediatria, do Instituto da Criança, em nome da minha disciplina, eu quero agradecer essa tua palestra, que foi brilhante. Na verdade, eu teria várias dúvidas como leigo, mas como leigo nessa fase que nós estamos agora, que está todo mundo com tantas dúvidas dessa doença, mas eu fico feliz de vê-lo, e eu fico feliz que você está dizendo tão bem dessa vacina, e é isso que a gente quer, que essa vacina imunize a todos e diminui essa drástica fase que nós estamos passando. Gabriel, muito obrigado de coração. Foi um prazer vê-lo, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Wenis, bom ver você. Muito obrigado pelo que você falou. Eu, nesse troço todo aqui desse professor emérito, como eu já falei, embora naturalmente eu me sinto envaidecido e falo isso sem nenhuma falsa modéstia, fico muito feliz com isso, mas o que mais me deixou feliz é as várias manifestações desse tipo que eu recebi, de pessoas dizendo assim, olha, eu passei lá no Grupo Geral faz 40 anos e eu lembro que não sei o quê. As memórias, às vezes, são embelezadas pelo tempo, mas eu fico muito feliz de ouvir isso e é um prazer te ver, e enfim, obrigado pelo que você falou e pelo sentimento que expressa. Excelente. Essa aula hoje foi um revival, né? Foi. Sem dúvida. Foi um revival. Muito bonito, viu? Emocionante. Eu também achei. Acho que a gente consegue fazer mais 1 ou 2 perguntas e a gente encerra pelo tardar do horário. A Marilisa perguntou aqui no chat se existe necessidade de cautela na vacinação em imunodeprimidos e em pacientes com doença grave. Alguma evidência sobre isso?
professor? Não, aqui novamente nós caímos naquela história que simplifica a discussão nesse caso também, que é o fato dessas vacinas todas serem consideradas, ou são consideradas como vacinas inativadas, né? Não há contraindicação, pelo contrário, né? Existe indicação de fazer a vacina nesses grupos, com ressalva que se faz sempre com outras vacinas inativadas nesses grupos. O que pode acontecer é haver uma resposta menor. Isso pode ocorrer. Eu mesmo estava nesse grupo, quando eu fiz a vacina, mas fiz a vacina sem nenhuma restrição, porque o que pode haver é uma resposta menor. O que me permite falar uma coisa que também não falei por causa do tempo. Qual é a indicação para quem já teve a doença, não é? Para quem já teve a doença, como acho que todo mundo sabe, que isso tem sido dito e redito, para quem já teve a doença comprovadamente, o que se está sugerindo é que, sim, se faça a vacina. Passou um mês é uma questão, é uma cautela, apenas para não confundir sintomas eventuais de uma coisa com outra, mas que se faça a vacina. Há quem recomende o esquema normal, 2 doses, mas em muitos lugares, porque a resposta em quem já teve a vacina, em quem já teve a doença, a resposta, o booster, que uma dose dá, é elevadíssimo, a tendência mais comum é recomendar uma dose, para quem já teve a doença, recomendar uma dose adicional a partir de um mês do eventual início dos sintomas de Covid. Então, só para pegar o gancho disso, é possível que, sei lá, daqui a uns 6 meses, daqui a uns 8 meses, ou um pouco mais para frente, sei lá, que quem estava numa fase de imunodepressão e eventualmente saia dessa fase, não é? Que seja ainda interessante, se houver vacina disponível, etc., que faça uma dose adicional de reforço, mas isso não está ainda estabelecido, problema parece não haver, é possível que se indique sim. Legal, professor. O Dr. Paulo Maluf quer fazer mais uma pergunta, Paulo? Quer abrir o microfone? Fica à vontade. Eu quero, mas antes de mais nada, eu queria falar que o Enes tirou da minha boca o que eu também gostaria de ter dito. Uma vez o Jacir Pasternak veio dar uma aula, e foi brilhante a aula dele, com um slide. E hoje veio o Gabriel e não apresenta nenhum. E a aula tem o mesmo brilhantismo. Então, isso revela o quão apurada é a didática dele. Vou fazer uma pergunta que talvez, não sei nem se está correta, a Magda pode me corrigir depois. Nas doenças mais graves, parece que existe uma dificuldade do indivíduo na resposta inicial ao vírus com respeito à imunidade inata, principalmente com relação às células apresentadoras de antígeno. E isso é que faz com que, às vezes, os mais velhos, os que têm comorbidade, etc., desenvolvam doença tão grave. E você acabou de dizer que as doenças graves elas podem ser prevenidas de uma forma bastante eficaz com as vacinas. E como é que se explica com relação a essa resposta imunitária, que às vezes não seria excelente com respeito ao vírus selvagem e poderia se dar com a vacina? Depois a Magda complementa, uma coisa que existe, pelo menos em relação a algumas dessas vacinas, particularmente as vacinas de RNA, é que quando você compara a resposta, pelo menos em nível de anticorpos, e possivelmente também, acho que imunidade celular também, você compara soro convalescente, né, da doença com a resposta induzida pela vacina, a resposta, no caso das vacinas de RNA, isso é bem claro, é muito superior, né, quantitativamente, né, é o que a gente está medindo, a resposta induzida pela doença natural. Então, embora a gente ainda não tenha, e isso é uma ressalva que tem que fazer, vários desses estudos, particularmente os que incluíram um número maior de pacientes, da Moderna ou da Pfizer, incluíram, nos estudos iniciais, não foram excluídos pacientes com comorbidade, com diabetes, com hipertensão grave,
não foram excluídos do estudo inicial, como talvez fossem se fossem vacinas de outra natureza. E o resultado nesses grupos de comorbidade não parece ser diferente do resultado que a gente tem no grupo como um todo. Pelo menos, então, a prática parece estar mostrando, mas com os dados que a gente tem até agora, que não há diferença maior. Agora, a Magda pode certamente digamos, uma sustentação até maior, não, maior científica disso aí, que é o que a prática está mostrando. Não, eu acho que a questão é a seguinte, quer dizer, na doença existem muitos fatores, né? Muitos fatores, inclusive uma inflamação, enquanto que na indução pela vacina, o indivíduo, digamos, está bem e ele pode fazer uma resposta melhor. Porque, por exemplo, essa questão dos interferons, que é a imunidade, interferon tipo 1, que é a imunidade inata mais, digamos, precoce ao vírus. Então, está se vendo que algumas pessoas que produzem logo no começo, parece que tem a ver com uma resposta, um curso bom da doença. Enquanto que umas que produzem mais tarde, isso vai favorecer, quer dizer, mais tarde são alguns dias depois, isso vai favorecer muito a inflamação. Então, eu tenho a impressão, isso, um senso assim, comum, digamos, pegando os conhecimentos como um todo, que quando a pessoa está durante a infecção, ainda mais uma infecção com tamanha inflamação, isso existe certamente uma perturbação geral da resposta, e por isso é que os dados, digamos, de nível de anticorpo e de número de células T específicas, célula T, são mais baixos, né? E os resultados, talvez, digamos, até de duração da imunidade, vamos ver ainda, sejam menores. Mas eu acho que é isso. E a maioria das doenças crônicas tem, digamos, a capacidade de fazer uma resposta boa, principalmente com uma vacina, né? Para a vacina, essa resposta é boa. Então, não tenho, assim, uma resposta melhor, mas eu penso que é isso. Assim, durante a situação da infecção, existem tantos outros fatores envolvidos, o sistema imune está tão comprometido com outras situações, principalmente dessa hiperinflamação, que é uma característica dessa doença, que termina não havendo, quer dizer, você está querendo uma resposta de uma fase aguda com muitos problemas, enquanto que na vacina não, o indivíduo está bem, está estável, e aí você procura induzir uma resposta dentro de condições, digamos assim, muito melhores. É uma opinião. Eu vou aproveitar esse gancho, Magda, para dizer uma coisa que eu ia também na apresentação. Eu falei o seguinte: vocês provavelmente já ouviram o presidente do Butantan, o Dimas Covas, dizer mais de uma vez o seguinte, quando pergunto para ele o que ele espera das variantes da Coronavac em relação às variantes, ele responde o seguinte, que a expectativa dele é que, por ser uma vacina inativada, que contém todo o vírus, né, e não apenas a proteína spike, como é o caso das outras vacinas, no caso da vacina de RNA e as vacinas de vírus não replicante, que é possível que, como essas mutações são mutações fundamentalmente na proteína spike, é possível, segundo ele, é previsível que, na medida que a resposta a uma vacina inativada é mais ampla, né, contra a nucleocápside também, por exemplo, é mais previsível que esses componentes da resposta imune ajudem na resposta contra as variantes e que, portanto, talvez a resposta dessas vacinas, da vacina inativada clássica, né, as variantes seja melhor do que das outras. Eu diria como isso também, time will tell, é uma argumentação que tem sentido imunológico, não é, Magda? Mas o quanto isso se traduz em efetiva vantagem concreta numa determinada variante,
nós vamos verificar com a prática. Só a prática dirá, né? Mas seguramente muito maior número de clones de células T e de células B vão ser, vamos dizer, ativados, né? Para uma vacina com vírus total inativado, de que para uma vacina com um pedacinho do vírus. Com certeza, e obviamente pode bloquear de algumas outras maneiras. Com certeza. Gente, acho que pelo horário podemos encerrar as perguntas. Muito obrigado, professor Ozelka. Excelente reunião. Muito bom ver a discussão frutífera que a gente teve. Obrigado, professor Vicente, pela apresentação no início da reunião. Obrigado, professor Lênis, professora Magda, pela presença e todos os demais. Essa reunião em breve deve estar entrando no nosso canal do YouTube. Então, quem não conseguiu entrar, a gente vai ter oportunidade de mandar o link. E vamos aguardar a festa, né, Vicente? Festa presencial. Vai depender da vacinação, né? Exatamente. Festa Muito de obrigado. arroba, Gabriel. Eu queria, mais uma vez, de coração, agradecer ao Departamento de Pediatria por essa oportunidade e por toda a iniciativa me levou essa alegria na minha vida que eu estou tendo agora. Muito obrigado e foi um enorme prazer estar aqui. Não dá para cumprimentar um por um das pessoas que eu vi aqui, mas um abraço a todo mundo e vamos esperar que essa bendita, para não dizer outra coisa, pandemia acabe e a gente possa se ver por aí em pessoa. Pilar, oi, você aí. Um abraço, gente, para todo mundo, pessoal. Oi. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Maria, tchau. Tudo bem? Muito bom. Obrigado, Gabriel. Um abraço para você. Se cuida. Um abraço, gente. Um abração. Tchau. Até mais.